é o texto 15, conversão. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Jesus está em Lucas capítulo 22, versículo 32. Não é tão fácil a conversão do homem, como afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar-se transformados. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi um dos seus mais ativos companheiros de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 longos anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltaram a ver, loucos que recuperaram a razão, deslumbara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar a tua alma antes das revelações espirituais, que estará convertido a transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Cristo e custou muitíssimo a obter esse título. Trabalhamos, portanto, para nos convertermos. Somente nessas condições estaremos aptos para testemunharmos. Queridos irmãos, nós vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor e pedir a eles que oriente os nossos corações, abra o nosso entendimento para a noite de hoje, que com certeza o nosso companheiro Otávio Pedestoli, que preparou com muito zelo, com muito carinho, está à nossa casa hoje. Que ele também receba as vibrações espirituais desta hora sagrada, para que ele possa transmitir tudo aquilo que ele preparou. Agradecemos, Senhor, a acolhida desta casa bendita, confortando e consolando os nossos corações. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com alegria, na noite de hoje, nós vamos receber o nosso companheiro Otávio Pedestoli, que vem pela primeira vez à nossa casa, que com certeza não será a última, né? Como nós falamos, entrou no nosso caderninho e acabou. Né, mestre? Mas ele vai trazer para nós o tema Joana de Cusa, que quando nós falamos testemunhar-se, né, nós vamos ver nessa noite o que é testemunhar-se, acreditar-se fielmente, né? Ter a fé real do conhecimento de Jesus. A palavra é sua, Otávio. Boa noite. Uma alegria enorme estar aqui pela primeira vez, mas já é um batismo no fogo, né? Porque falar sobre Joana de Cusa, para mim, é um enorme prazer, alegria, mas também, confesso, uma responsabilidade muito maior do que
as condições que eu tenho. Porque é um exemplo, é um farol para nós que a gente ainda está longe de compreender. Só que a gente dá graças a Deus pela doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos trouxe assim o making of, né? Uma linguagem do cinema. Aliás, falar em cinema, depois de amanhã vai começar a exibição do Nosso Lar 2, né? Às vezes a gente reclama que não tem filmes sadios para a gente assistir. Então, quando tem, vamos para o cinema e vamos rápido, para que os produtores entendam que esse tipo de filme merece ser produzido. Mas por que eu estou falando que a doutrina espírita nos traz assim, um making of, os bastidores do Evangelho? Estou me referindo ao livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. E aí, quem estuda um pouquinho pensa assim, por que Emmanuel não escreveu esse livro? Será? Claro que tem as razões do planejamento espiritual. Mas Emmanuel, que ditou inúmeros e preciosos livros, este, em específico, o livro Boa Nova, Emmanuel, como um técnico, um coach, um coordenador, um gestor, chamou alguém que aqui na Terra tinha sido da Academia Brasileira de Letras, né? Portanto, alguém, presume-se, que escreve muito bem. E essa presunção se confirma quando a gente vai ler a obra. Isso para dizer que o livro Boa Nova é um livro especial, que vale a pena ser lido, ser estudado. É quase um livro de cabeceira, porque ele traz muitas coisas do Evangelho que às vezes nos evangelistas a gente não tem acesso. E é o caso de Joana de Cusa, porque nos evangelhos a gente tem assim quase que nenhuma menção. A gente tem 2 menções, para ser mais exato. E só fala assim, quase nada, né? Fala que algumas mulheres seguiam Jesus, entre elas Joana. Mas vem Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e nos dá assim... Aliás, é um roteiro de um filme, né? Até acredito que no futuro possa ser feito um filme, e com certeza vai ser belíssimo, e o roteiro está pronto. É o capítulo 15 do livro Boa Nova, que eu já deixo aí de primeiro para casa, para todos nós, né? Que a doutrina espírita é a doutrina do fazer, né? Não é só estudar, né? Não é só nosso Sermão do Monte, que lindo! Bacana. Mas o que você está fazendo com essa belezura toda? Está te ajudando a ser um marido melhor, um chefe mais paciente, um vizinho mais tranquilo, um cidadão mais atento? Ah, não, tá não. Então, o Sermão do Monte virou um buquê de flores que você colocou na prateleira e fica lá. Olha que beleza! No prefácio desse livro, que a nossa companheira acabou de ler um capítulo, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vem e fala assim, ó, aí no meu mineirês, tá? Não existe linha divisória entre o templo e a oficina. Não tem. Não tem linha divisória entre a casa espírita e o seu lar. Entre o templo budista, se você é budista, e o seu local de trabalho. Entre a igreja evangélica, se você é evangélico,
e o trânsito, onde você passa e dirige todo dia. Não tem linha divisória. Não dá para ser alguém aqui na casa espírita, como um tarefeiro ou como um frequentador, e outra pessoa totalmente diferente no meu lar, no meu local de trabalho. Pode, mas não deve. Porque ninguém engana a justiça divina. Então desencarna um palestrante espírita, né? No velório, desavisadamente o povo, nossa, homem bom, né? Deve estar lá com Bezerra de Menezes, né? Às vezes, tem até uma anedota que se conta, né? Que o palestrante ficou indignado quando chegou no céu, né? Como diz o Emerson, Centro Espírita do Umbral, né? Que é o céu, Centro Espírita do Umbral. Mas esse palestrante dessa anedota nem no Centro Espírita do Umbral não chegou. E aí ele ficou indignado. Mas eu fiz 1.282 palestras, e agora aqui não tem nem uma tapera, né? Eu achei que eu ia ter uma mansão em nosso lar, né? Uma casa com 4 suítes, né? E ele ficou mais indignado ainda quando ele viu lá um espírito iluminado, que era alguém que falou, mas eu lembro daquele lá. Ele ficava assistindo as minhas palestras, ficava lá no fundo, caladinho. Como é que pode? Onde é que é o PROCON, né? Vou reclamar. Porque eu estou aqui nessa situação de mendigo de luz, e ele que ficava lá no cantinho, caladinho, assistindo as minhas palestras, está aí todo iluminado, deve ter tido algum erro. Aí o benfeitor explicou para ele, não, sabe o que foi? É que ele fez tudo o que você falava nas palestras. Então nós vamos ver uma história agora de Joana de Cusa, que talvez, se isso fosse para o cinema, ou mesmo se alguém desavisadamente comprar numa livraria o livro e ler o capítulo 15, vai falar, não, isso é ficção científica, isso aí não aconteceu, não. Mas aconteceu. E não vamos pensar, será que ela escalou o Everest? Será que ela subiu o Himalaia, né? Lembro disso porque Chico Xavier brincava, falando assim, Jesus não nos pediu para escalar o monte Himalaia. Jesus nos convidou a amar uns aos outros. É fácil? Não pela nossa condição de espíritos, alunos de um planeta escola como o nosso. Mas é simples. Não é complicado, mas a gente, numa fuga psicológica, a gente quer complicar, porque aí a gente tem desculpa para não fazer. Quer um exemplo? A gente fala assim, Chico Xavier. Não, Chico Xavier era um santo. Eu não sou santo. Então eu não tenho que fazer o que Chico Xavier fazia. Ele fazia porque ele era santo. São as nossas fugas psicológicas. Chico Xavier, embora um irmão mais velho, mais experiente, mais evoluído do que a média do nosso planeta, mas experimentou uma série de desafios, inclusive íntimos. Quem quiser conhecer um pouco da vida de Chico Xavier, dentre as centenas de livros sobre a vida dele, nem todos confiáveis, mas leia, por exemplo, o livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, que eram cartas que Chico trocava com dirigentes da Federação Espírita Brasileira. Numa dessas cartas, porque Chico Xavier foi vítima de calúnia, de ironia, linguagem do dia, fake news, né? Fake news não é invenção nossa, não, já existia, né? Só mudou de nome. Só não tinha Instagram, né? Mas tinha revista, né? Revista O Cruzeiro, por exemplo.
E Chico Xavier, numa certa carta, escreveu assim para o presidente da FEB. Escreveu em lágrimas, diz ele: eu peço aos companheiros de ideal espírita que não fiquem por aí gastando tempo me defendendo das calúnias, das fofocas, das ironias, das fake news. Porque isso é perda de tempo, perda de energia. Deixa o tempo agir. O mal não merece comentário, deixa o silêncio, deixa o tempo agir. Deus não usa violência, Deus usa o tempo. Então, Chico Xavier, não estou dizendo para ninguém aqui, fala, nossa, eu não estou testemunhando, né, minha vida igual Chico Xavier, então estou lascado, né? Vou ficar 50 anos no umbral. Não, Jesus não está pedindo para a gente ser Chico Xavier, não. Está pedindo para nós sermos a melhor versão de nós próprios. Cada um, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho. Mas eu só estou dizendo isso para a gente não achar que ele fez porque ele era santo. Porque ele não era e não é santo. Ele é um espírito em luta como nós. Claro que provavelmente, né, qualquer pessoa de bom senso há de reconhecer que vários degraus do ponto de vista da evolução intelectual e moral, principalmente, acima da média do planeta. Mas Jesus não está pedindo para nós sermos Chico Xavier. Mas o tema não é Chico Xavier, o tema é Joana. E é uma mulher. Claro, espírito, inteligência, individualidade não tem sexo propriamente dito, né? Nós vestimos corpos no nosso planeta, ora no polo feminino, ora no polo masculino, enfim. Mas os testemunhos num planeta como o nosso, das mulheres, se hoje ainda é muito mais desafiador, em regra, do que o dos homens, imagina há 2000 anos. Não dá para imaginar. Tem que estudar esse capítulo do livro Boa Nova, meditar, e na hora que você achar que entendeu, pode saber que não entendeu 1/10 ainda. Porque Joana, vou começar do final, né? E aí ninguém pode reclamar de spoiler, porque esse livro já foi publicado tem muitos anos, né? Mas não vou tirar o prazer da leitura para quem não leu esse capítulo, que não vai ter problema o que eu vou dizer. Mas por que eu vou começar do final? Porque Joana experimentou a maior dor que um encarnado pode experimentar, que é de ver o próprio filho sofrer. Concorda? Então imagina uma mãe ou um pai que enterrou o corpo, né? Porque nós só enterramos corpos, de um filho de 5, de 10, de 15 anos. É difícil imaginar uma dor maior do que essa. Porque isso não está, em regra, né, no processo natural, né? Processo natural são os nossos filhos enterrarem os pais, os avós, né? Então a gente, em regra, não está preparado para enterrar um filho. Mais uma vez, glória a Deus por nos trazer a doutrina espírita para nos mostrar que ninguém enterra filho, porque ali está apenas um corpo de carne, um uniforme. Então, a morte nada mais é do que pendurar o meu uniforme de carne no escaninho do vestiário da fábrica, também conhecido como cemitério, e voltar para o meu lar verdadeiro, para a minha morada de origem, que é o plano espiritual. Nesse sentido, a morte deveria ser celebrada e não temida. Deveria nos dar alegria e não tristeza. E a gente vê, inclusive, eu vi hoje, numa casa espírita que eu estou no grupo, né?
Com pesar, comunicamos o desencarne. Tudo bem, a gente sabe que é, né, digamos assim, até uma regra de etiqueta social. Não estou dizendo que a gente tem que escrever assim, com alegria comunicamos o desencarne, porque nós vamos ser mal interpretados, né? Mas não é com pesar, gente. Não é com pesar. Pode ser com saudade, né? Poxa, eu gostava tanto de conversar, né? Colega de tarefa aqui na casa, 30 anos convivendo. Mas quem falou que você não vai poder continuar conversando, né? Seja em desdobramento durante o sono físico, seja pelo pensamento, seja até mesmo, eventualmente, né, trocando cartas. E quem sabe daqui a alguns anos tenhamos até um aparelho para isso. Por que não? Se eu tenho um celular que me permite conversar com minha filha que está fazendo intercâmbio no Japão, exemplo hipotético, por que eu não posso, num aparelho, conversar com a minha mãezinha que está lá em Júpiter? É impossível? Claro que não. Mereceremos isso? Sim. Quando? Não sei, não me pergunte, né? Que a gente não está sabendo usar os recursos que a gente já tem. Por que Deus vai abrir outros recursos, né? Mas então Joana de Cusa experimentou. Por isso que eu comecei falando, né? Que eu também, ao ser convidado para falar desse tema, eu brinquei falando que é um batismo de fogo, porque ela viu o próprio filho ser queimado vivo. E ali, nos últimos instantes da sua encarnação, o filho falando para ela: mamãe, abjura, nega Jesus. Só não está vendo, não? Deu ruim esse negócio de carpinteiro aí. Está aqui, ó, nós estamos queimando. Pelo amor de Deus. Fala que isso é tudo ficção, né? Que nós adoramos o imperador romano. Imagina, você ouvir isso do próprio filho amado. Aí que tá, né? Eu fico imaginando nós. Claro que aqui, gente, vejam bem, a gente estuda o Evangelho, graças a Deus, em regra, os nossos testemunhos de hoje aqui, cada um de nós, eu estou conhecendo vocês pela primeira vez. Então, não conheço a vida de vocês, o marido, a esposa, o filho, o chefe, mas eu aposto que todo mundo aqui tem desafio. A não ser que esteja aqui a reencarnação de Francisco de Assis, que também tem os seus desafios, são apenas diferentes dos nossos, né? Então, em regra, os nossos desafios de hoje não são esses de ver o filho ser queimado, ou como Paulo de Tarso, de ser apedrejado, ou como de Sócrates ser condenado à morte, a beber veneno, e os amigos abrirem a cela de madrugada, falar: ó, os meus amigos de Sócrates são mineiros, né? Foge, que a sua pena, a sua condenação é injusta, foge. Aí o Sócrates franze a testa, isso é por minha conta, né? Está no livro A Caminho da Luz, fala: fugir eu? Eles te condenaram à morte. Aí Sócrates fala para a esposa dele: meus juízes também estão todos condenados à morte. Ou alguém aqui vai, como diz o dito popular, ficar para semente, né? Todo mundo aqui não vai desencarnar? Meus juízes também estão condenados à morte. Mas a esposa dele, chorando, fala assim: mas essa condenação é injusta. E ele fala: e você preferia que fosse justa? Você também por minha conta. Que bom que é injusta. Quer dizer que eu não fiz nada de errado. Que eu, no plano espiritual, vou dormir tranquilo, né? Agora, eles que vão ter problema para dormir com a própria consciência. Porque me condenaram injustamente. Mas voltando para Joana, né? E o que o nosso amigo acabou de colocar. O filho
pedindo para ela negar Jesus. Isso vai acontecer com a gente? Provavelmente desse jeito não, né? Mas a gente não estuda o evangelho. Nossa, olha o testemunho de Joana. Ia falar Joana de Ângeles, né? Um ato falho. Joana de Cusa, que estamos falando. E hoje só vai dar tempo de falar desta encarnação, deste Espírito, que é um farol para nós, né? Como tantos outros. Maria de Magdala, Maria, Mãe Santíssima, nem se fala, né? E o time das mulheres, eu queria chamar atenção para isso. Não é para falar que nós, homens, somos inferiores. Em regra, somos mesmo, né? Eu brinco que se para reencarnar no planeta Terra fosse o homem que engravidasse, acabava a reencarnação na Terra. Que a gente não dá conta de uma unha encravada, né? Imagina se ia dar conta da gravidez. Mas brincadeiras à parte, eu não vou, provavelmente, né, passar por um testemunho tão difícil como o de Joana. Né, de ver a minha filha em profundo sofrimento, pedindo para eu negar Jesus ou Kardec, no nosso caso, porque a doutrina espírita limpa o evangelho de Jesus das impurezas, dos erros que nós próprios fomos colocando ao longo dos séculos. Mas, às vezes eu indo no salão cortar o cabelo, eu falo assim, não vou comentar com esse povo do salão que eu sou espírita, não, porque lá todo mundo é evangélico, acha que espiritismo é coisa do demônio, então vai dar trabalho demais para eu explicar, vou ficar caladinho, não vou falar que eu sou espírita, não. Pô, mas nem... Não é sair por aí, viu, gente? Num megafone, né? Oh, eu sou espírita. Não é isso, não. Mas nem num ato simples do cotidiano eu estou tendo a coragem de vivenciar a minha fé. Não precisa nem ser com palavras. Aliás, é bom que nem seja, em regra, né? Às vezes o nosso testemunho é com exemplo, é com silêncio. Quer ver? Singelo. Quer ver Porque caridade a gente acha que é fazer campanha do quilo, é distribuir sopa. Tudo isso são exercícios muito importantes. Mas vou dar um para casa que é mais difícil, na minha humilde opinião, do que outras tarefas que parecem mais chiques, que não tem servicinho, diz Emmanuel, né? Todo trabalho com Jesus é digno. Mas vou dar uma tarefinha aqui para vocês me dizerem se é fácil ou se é difícil. Parar de rir de piadinha que usa o humor para transmitir racismo, xenofobia, autoritarismo e por aí vai. Nossa, mas que falta de humor, era só uma piada. Mas o humor, muitas vezes, é o instrumento de perpetuação de preconceito, de intolerância, de fundamentalismo. Por isso que eu disse no início, é difícil isso? É complicado? Não, não tem complicação. Se alguém te conta no cafezinho da firma uma piada machista, por que a gente tem que rir, ainda que seja um risinho sem graça? Então, não estou pedindo, Jesus não está pedindo para nós testemunharmos como estes grandes luminares. É trazer o evangelho para o cotidiano. Mas o que Joana de Cusa tem a ver com isso? Ela pode nos inspirar. Porque se essa mulher, ali encarnada, como nosso amigo deu um spoiler, né? Foi capaz de falar para o filho, já sentindo o calor das chamas, porque não era só o filho que estava sendo queimado, não, era ela também.
Filho, cala-te. Porque Jesus padeceu sem justa causa. Aí, um dos seus algozes, né? Tá vendo a ironia? Tô falando do humor. Olha lá, seu mestre, né? Esse tal desse carpinteiro aí, só te ensinou a morrer? Assim como os soldados romanos para Jesus. E aí? Por que você não desce da cruz aí agora? Então, para o mundo, Jesus parece um derrotado, né? Para um materialista, por que não desceu da cruz, gente? Né? Para alguém cego, no sentido do conhecimento da verdade divina, Jesus foi um derrotado, mas nós sabemos que não. Ele se submeteu à vontade de Deus como Joana. E quando o piadista, porque até no momento tão trágico, por isso que eu estou frisando essa questão do humor, porque nós somos pegos de calça curta, é no cotidiano, são nas pedrinhas, é a fofoquinha. Eu gosto de ir naquele salão lá que a gente conversa fiada, eu relaxo, fala mal da vizinha, mas é só para relaxar, gente, que mal tem nisso, né? A fofoca mata, né? E agora a fofoca potencializada pelas redes sociais tem matado mais ainda. E espíritos encarnados têm cometido o pior erro que alguém pode fazer, ou um dos maiores e mais graves, que é o suicídio. Porque ninguém morre. Então eu, me colocando no lugar de Deus e antecipando a minha volta para o plano espiritual, estou complicando a minha própria vida de espírito imortal. E às vezes foi uma fofoquinha que foi amplificada no Instagram, no Facebook, no grupinho de WhatsApp da escola. E aí alguém vai dar um risinho e falar: gente, mas era só uma brincadeira. Agora vai falar para a mãe que era só uma brincadeira. Né? Então, quando o piadista lá, 2000 anos, mais especificamente no ano 68, fala para Joana com um risinho irônico nos lábios: esse carpinteiro aí, esse seu mestre, só te ensinou a morrer? Aí ela vira para ele nos últimos, né? As últimas forças do seu espírito encarnado e fala: não, me ensinou também a te amar. Provavelmente esse soldado não entendeu, né? Deve ter continuado rindo, foi para casa, foi para uma taberna beber vinho, né? Mas a hora da verdade chega para todos nós. Porque o tempo passa para todos nós. E está passando, parece, cada vez mais rápido, né? As meninas estavam me contando aqui que a casa tem 45 anos, né? Aposto que alguém pode dizer assim: nossa, parece que foi ontem, né? E foi ontem mesmo, porque para um espírito imortal, 45 anos é o quê? 45 segundos, talvez? Mas é tempo de experiência. E foi só mamão com açúcar? Ver essa casa grande aqui, né? Eu que estou vindo pela primeira vez. Deve ter sido moleza, né? Não. Porque a lei divina é a lei de trabalho. E não estou me referindo aos templos de pedra, não. Não é porque aqui o salão é grande, é bonito, não. Eu estou me referindo aos melindres, aqueles que saíram da tarefa porque brigaram, ou ficaram ofendidos, ou alguém falou um negócio que não gostou. Aposto que aqui não teve isso nesses 45 anos, né?
É o livro Os Mensageiros, gente. Não vamos deixar de ir no cinema. Nos Mensageiros tem um capítulo que chama A Queda de Otávio, não é? A Queda de Otávio. Então eu, supostamente, né, falo, não, eu errei demais, não, tem 10 encarnações que eu estou errando. Me manda cego, paraplégico, dessa vez eu vou acertar. Aí o benfeitor fala, não, que isso, vai precisar disso não. Você vai trabalhar na mediunidade 30 anos lá no Grupo Espírita Lares Unidos. É isso. Não é por mérito, não. É por necessidade. Aí eu chego aqui com 3 meses, peço a minha aposentadoria, né? Aquele povo lá, não gosto muito do médium tal, do dirigente não sei o quê. Pode? Pode, claro que pode, gente. Mas aí, o tempo vai passar, né? Chega no plano espiritual, eu faço um exercício todo início de ano. Não é um exercício mórbido, não. Pelo contrário. É só algo que eu pensei, né? Ou alguém me intuiu e tal. Para eu, né, elaborar, assim, as minhas prioridades do ano e tal. Eu fico pensando assim. Se eu desencarnar hoje, não é amanhã, não, é hoje. É o exercício, tá? Se eu tivesse, né, a chance de encontrar o meu, ou a minha, né? Espírito não tem sexo, guia espiritual, meu mentor, minha mentora. O que eu gostaria de ouvir dela ou dele? Janeiro é bom para esse exercício. Será que é assim, parabéns, você fez 3.800 palestras. Você acha que algum mentor vai falar isso para a gente? Parabéns, você juntou 10 milhões de reais. Parabéns, você fundou uma creche com 2.000 crianças. Estou até complicando o exemplo. Mas isso não é meritório? Sem dúvida. Mas também depende do como. Você era ali um pequeno ditador? Ou você era um benfeitor? Você estava para servir ou para ser servido? Que te movia? Era o desinteresse ou era a vaidade? Tem mérito, viu, gente? Mesmo o bem que a gente faz por vaidade, não estou falando que não tem mérito nenhum. Porém, o Evangelho nos diz, né? Que é para uma mão não saber o que a outra está fazendo. Uma linguagem figurada para dizer, não sai por aí, né? Publicando no Instagram que você é bonzinho, que você está fazendo. Não quer dizer que você não possa divulgar as coisas, não. Mas a questão é o que está te movendo. Como é que você fez campanha do quilo 30 anos? Estão me ouvindo? Como é tão importante ou mais do que o quê? Aguentei meu marido 50 anos, não separei. Aquele traste, vivi 50 anos, igual uma escrava. Só por esse depoimento, já dá para ver que a missão, ou a expiação, ou a prova, né? Já dá para ver que não foi bem cumprida, né? Só pelas palavras que eu estou usando aqui, nesse exemplo hipotético, né? Fictício. Por que eu estou falando de casamento? Porque se vocês lerem o capítulo 15 do livro Boa Nova, vão ver que um dos maiores desafios de Joana de Cusa foi o quê? O casamento. Aí eu lembro do Emerson também, né? Que no livro O Consolador, a chuvinha tá boa, né? Sabe o livro O Consolador?
Livrinho muito interessante, né? Tem perguntas que são feitas a Emmanuel sobre almas gêmeas. Não tem aquela música? Alma gêmea, né? As duas metades da laranja, né? Como se nós fôssemos metade de alguma coisa. Não. Nós somos espíritos imortais, individualidades. Não tem metade do outro, não. Nós, dentro de uma lei de amor, dentro de uma lei de solidariedade, eu e ela em comunhão, podemos fazer muito mais do que nós dois separados. Mas ela é uma individualidade, eu sou outra. Seja ela minha esposa, minha mãe, minha irmã, minha filha. Com detalhe, né? Que André Luiz vai dizer no livro Sinal Verde. Os parentes difíceis, vou até gritar. Para o barulhinho da chuva não. Ninguém ir embora sem ouvir isso. Não, vou até sussurrar, porque quem está dormindo fica curioso, né? Os parentes difíceis não estão em nossa vida por acaso. Livro Sinal Verde. Cusa, que é Joana de Cusa, olha o machismo da época, né? Parecia que ela era propriedade do marido, né? Cusa era o marido dela. Cusa seria hoje, só para a gente entender, por exemplo, seria o prefeito de Sabará, ou o juiz, ou o vereador, lá presidente da Câmara Municipal de Sabará. Estou querendo dizer que era uma pessoa com autoridade humana, ligado ao Império Romano, intendente de Herodes. Pessoa importante, com dinheiro, com poder. Podia, né, mandar soltar, mandar prender. E Joana era esposa desse cidadão. E quando ela conhece Jesus, logo ela vê que ali estava a verdade. É igual a gente quando conhece o livro dos Espíritos. Fala, gente, parece que eu passei a vida procurando isso, né? Ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Fala, pronto, encontrei o roteiro seguro. Só que Joana falava com Cusa sobre isso e ele ficava bravíssimo. Olhe lá se não batia nela. Isso a gente não tem informações, né? Mas não duvido que naquela época a mulher, se hoje esses absurdos acontecem, imagina há 2000 anos. Então ele não aceitava. Definitivamente ele não aceitava. Tem desafio maior do que isso? Né? Você vê que o seu companheiro ou a sua companheira não aceita beber da água limpa que você tem certeza que é a água limpa. Então são as mães que estão tentando tirar os filhos das drogas, ou o marido de vícios, da corrupção, enfim. Tem 1000 algemas, né? Porque eu lembrei do livro Consolador e lembrei da piada do Emerson Pedersoli, que fala assim, o povo fica achando que casamento no planeta Terra é alma gêmea. Não, a maioria absoluta não é alma gêmea, é algema, né? São casamentos de expiação, prova, desafio. E o de Joana não era diferente. Imagina ser casada com uma autoridade que tinha poder, tinha dinheiro, estava ali todo dia conversando com o imperador, com centuriões, e ela tentando mostrar para ele que Jesus era o Salvador, que o Evangelho era a boa nova.
olhe lá se ele até não agredia ela, né? Isso é por minha conta. Ela vai procurar, aí que vem, pessoal. Ela vai procurar Jesus sobre isso. Então, cuidado com os conselhos que a gente dá para amiga de trabalho, para irmã, enfim. Porque vocês acham que Jesus falou para ela, separa, esse aí não tem jeito não, só daqui a 20 encarnações. Bom, deixa eu abrir um parêntese para dizer que não estamos dizendo que o divórcio não seja um recurso lícito, ou seja, que eu possa usar. Porque isso está muito claro no Livro dos Espíritos, no livro Vida e Sexo, de Emmanuel. Não estou dizendo aqui, não, você esposa, não separa não, de jeito nenhum. Marido, não separa. Não é isso, tá? Cada um, a doutrina espírita não tem receitinha de bolo. Lá no grupo Sheila, que é minha casa-mãe, eu sempre falo, né? Eu faço estudo do Livro dos Espíritos, e aí é interessante que lá tem orientação espiritual escrita, e aí no final de algumas reuniões, a gente entrega as orientações, né? E o povo nem espera chegar em casa, não. Já vai lendo, trombando as cadeiras, né? De tão ansioso, curioso. Mas se perguntar uma semana depois, aposto que nem lembra onde é que está a orientação, né? Mas eu sempre falo com quem tenho mais intimidade o seguinte, porque tem gente que se frustra com as orientações espirituais, psicografadas. Foi muito genérico. Já escutei isso. Não, foi muito genérico isso aqui. Aí vai ver, mandou ler o livro Coragem. Pô, mas nem precisava ler o livro, só o título já está te dando uma pista, né? Vai ter a coragem de Joana de Cusa, né? Mas não é genérico, pessoal, não é isso. É que os espíritos sérios nunca vão falar assim, separa mesmo, que esse marido aí ninguém merece. Não, pede demissão mesmo, que isso aí, esse patrão... Não, muda de cidade mesmo. Não vai vir algo que violente o seu livre-arbítrio. Não vai. Então não é que seja genérico. É que os espíritos superiores ou os benfeitores não fazem o nosso para casa. Muita gente aqui deve ter filho, né? Eu tenho 2, uma de 8 e uma de 3. Aí eu chego lá, sento com ela à noite, eu que faço para casa para ela. Se eu fizesse isso, eu seria um péssimo pai, né? Então os espíritos não fazem o nosso para casa. Eles nos amparam, nos esclarecem, né? Nos dão recursos de auxílio, seja o passe, a água fluidificada, a leitura, um tratamento desobsessivo. Tem 1000 recursos. Mas, em última análise, o meu livre-arbítrio vai ser respeitado. Então, chega Joana para Jesus, aflita. Mestre, meu marido, se eu te contar, ele não aceita a boa nova. Ele está lá fazendo sacrifício para deuses romanos. E foi falando. O que vocês acham que Jesus respondeu para ela, né? Não, convence ele. Traz ele aqui que eu vou dar uma palestra para ele, né? Tem gente que às vezes chega no final da reunião e fala assim para ele, meu marido tinha que ter assistido essa palestra. Eu sempre falo, não tinha. Querido. Se tivesse, ele estava aqui, né? Quem está aqui? É ele ou é você? Só que a gente adora terceirizar as responsabilidades, né? Se meu filho lesse o livro Sinal Verde, né? Aí Jesus responde para Joana, Deus é um só.
Fica calma, fica serena. Deixa. Continua vivendo o seu testemunho. Aí vem uma dica preciosa. Nossa Senhora. Para as esposas e para os maridos que estão, né, em dramas, em conflitos conjugais. Não deve ser ninguém aqui, né? Só lá na internet, alguém que está vendo lá no Japão, né? Jesus fala para ela assim: se você não está... Eu estou adaptando com as palavras, tá? Se você já não dá conta de olhar para ele como um marido, olhe como um filho. Isso é uma dica de ouro. Porque às vezes a gente, né, tem 20 anos de casamento. Já passou por muita coisa, né? Muitas coisas boas e também muitas coisas não tão boas assim. Ingratidões, grosserias, impaciências, traições, enfim. Mas Jesus está falando, não é para Joana, é para nós. Se você já não está dando conta de olhar para o seu companheiro, para a sua companheira, como um marido, como uma esposa, treine a olhar como filho. Por que Jesus fala isso? Que uma mãe, em regra, uma mãe não abandona o filho. Concorda? Ah, mas eu vi na notícia, né? Sim, vira até notícia, né? Que são casos de problema obsessivo, psiquiátrico, enfim. Uma mãe, um pai, no verdadeiro sentido da acepção, estou colocando os pais também. Um pai de verdade. Não é o pai de mentirinha, como tem muitos, não. Um pai ou uma mãe jamais abandona o filho. Por isso que a gente pode separar, é lícito, né? Oh, realmente não dá. Às vezes a gente até brinca, né, espírita? Vou deixar para a próxima encarnação, né? Nessa, não dá. Tudo bem, se não for uma decisão precipitada, né? Às vezes vai evitar um mal maior, né? Culminar numa agressão física, enfim. Mas os filhos, os pais não abandonam, ou não deveriam abandonar. Então Jesus está dando essa dica para nós, né? Usando Joana de Cusa. Se você não consegue olhar para o seu chefe autoritário, vamos ampliar o exemplo. Como chefe, olha como um filho complicado. Porque um filho a gente não abandona. Fala, então não posso pedir demissão, não, vou ter que ficar aqui ouvindo desaforo? Lógico que não. Doutrina espírita é doutrina para adultos, né? Não é nesse sentido. Só estamos dizendo, repetindo Jesus, para olhar para quem nos agride como filhos rebeldes, doentes, pessoas ignorantes. Então, Joana, quando o filho mandou ela negar Jesus, com certeza amou ele mais ainda, que falou, eu não vou condenar meu filho, porque ele não sabe o que ele está falando, o que ele está me pedindo. O soldado que riu da cara dela, ela amou e falou, ele não sabe o tanto que o nome dele está indo para o SPC divino, né? Quantas décadas ele vai gastar para tirar o nome do Serasa da espiritualidade? O que eu já sei, ele ainda não sabe. Ah, mas Joana
era um espírito superior. Ela fazia isso porque ela conviveu com Jesus. Uai, nós não convivemos, não? Jesus está ao alcance das nossas mãos. Eu posso abrir meu celular aqui agora e conversar com Jesus. Qual que é o WhatsApp de Jesus? É o recurso da prece, né? Não é prece bonita de palavra, não. É Senhor, me ajuda, me dá paciência, me tira da cegueira, da vaidade, do orgulho. Não me deixa agir impulsivamente. Mas, você falou do celular? Não, o celular é para abrir o Evangelho. Tem um aplicativo muito legal, chama Kardecpedia, né? Todas as obras de Kardec gratuitas. Todo mundo aqui, acredito, tem celular, né? Então não precisa nem carregar peso na bolsa. Já está no bolso, né? Então Jesus fala para Joana, e já estou caminhando para o encerramento. Filha, continua seu testemunho. Mas ela insiste, fala, mas Senhor, você não acha que eu tenho que convencer ele? Não, Joana. Por que Deus não tenta convencer ninguém na marretada? Ou Deus tenta convencer alguém na marretada? Por que Deus não manda um raio para desencarnar todos os que estão liderando guerras no planeta Terra? Não podia fazer isso? Outro dia uma senhorinha estava na praia, caiu um raio na cabeça dela, ela desencarnou. Aí alguém desavisado pensa assim, gente, por que Jesus não manda um raio na cabeça do outro lá que está fazendo guerra, né? A coitada da senhorinha que estava na praia. Jesus fala para ela, para Joana. O próprio Humberto de Campos escreve em outro trecho desse livro. Deus, atenção, está dando para ouvir? Deus não usa a violência. Deus usa o tempo. Não é só olhar para a natureza? Já repararam como é que as nossas frutas, se estiver aqui em Sabará, vocês me dão o endereço, mas andam sem gosto? As que a gente compra no supermercado, muitas vezes, gente, essa maçã aqui está sem gosto, né? Antigamente a gente comia uma maçã, era aquele sabor, um morango então. Por que às vezes a gente compra fruta e a fruta está sem gosto, né? Porque as indústrias, muitas vezes, estão apressando o tempo da natureza, né? Para dar mais safras, o excesso de agrotóxico, né? Para não ter problema ali com alguma praga, seja formiga, seja o besouro, enfim. Mas antigamente, tem cabelo branco, né? Subia no pé, comia uma manga, parecia, e era, né? Que eu estava comendo uma fruta lá de nosso lar, né? E ainda tem isso, né? Graças a Deus, ainda dá, né? Para fazer isso. Mas dependendo do lugar que você comprar uma manga, falei, mas essa manga tá meio sem gracinha, né? Porque não se respeitou o tempo da natureza. Então, respeite o tempo do marido, do filho, da esposa, do chefe. Isso que Jesus falou para Joana. Vai, filha, ser fiel. O que aconteceu? E aí vou terminar. Eu já tenho que devolver a palavra? Ninguém vai poder ir para casa, né? Nessa tempestade. Até esqueci o que eu estava falando.
Vai, filha, ser fiel, né? Mantenha o seu testemunho na simplicidade. Isso que... Porque, gente, parece algo distante de nós, não parece? Uma mulher assistir o filho ser queimado e se manter fiel a Jesus, parece assim, nossa, eu não dava conta nem de... Eu já estava falando, não, cadê o Deus da chuva aí para eu adorar, né? Já estava negando Jesus há muito tempo. De certo modo, pelo amor de Deus, hein? Não quero cometer uma heresia. Mas os discípulos, os apóstolos homens, de certo modo, num primeiro momento, deram no pé, né? O Pedro não negou Jesus 3 vezes. Só João ficou, né? Junto com Maria e a turma toda. Depois tudo bem, todo mundo... A ficha caiu, né? Você vê que os apóstolos não eram espíritos puros. Porque um espírito puro não está sujeito ao erro nem na carne. Não estou falando que eram espíritos do nosso grau evolutivo, não. Mas Jesus, se tivesse escolhido 12 espíritos puros, ia estar tão distante de nós que ia ficar impossível da gente querer imitar, querer seguir, querer repetir. Não se aprende, não é através da imitação, da repetição? Então tinha um Pedro, orgulhoso, né? Às vezes teimoso. Claro que era um trator de Jesus, né? Mas tinha ali espíritos inocentes, no sentido assim, com uma certa ingenuidade, né? Quando Jesus falou, eu vim fundar o reino de Deus. Aí os apóstolos falaram assim, não, mas Cafarnaum é tão pequenininho, vai fazer um reino aqui, né? Achou que Jesus estava falando de reino material, né? E por aí vai. Então as mulheres não, as mulheres ficaram, né? Maria de Magdala, Maria, mãe de Jesus, Joana e outras. Será que a gente tem que aprender ou não com as mulheres, né? Mas o que eu queria falar para terminar, agora eu lembrei, é que Cusa, lembra o que eu falei? Rico, poderoso, manda chuva, nem precisou desencarnar. Nesta encarnação mesmo, perdeu poder, perdeu dinheiro, que isso tudo é ilusão. Por isso que eu disse, né, minha proposta de exercício. O que eu gostaria que o meu mentor falasse para mim? Não é assim, você foi um empresário legal, né? Você fez tantas palestras. Eu gostaria, você foi um ótimo pai. Você foi muito paciente com seus pais idosos, com seus filhos, suas filhas bagunceiras, com seu vizinho chato. É esse tipo de coisa que a gente deveria colocar como prioridade. Sair daqui dessa escola mais paciente, menos apegados, menos invejosos, menos ciumentos, menos melindrosos. E qualquer coisinha que fala, já fica bravinho, né? Mexeu com meus filhos, eu viro um bicho. Vira mesmo, né? Cusa nem precisou chegar no plano espiritual. Império Romano, intriga, fofoca, disputa de poder. Ficou pobre, sem poder, doente. O que vocês acham? Que a casa dele continuou frequentada
Por amigos, por autoridades? Não, todo mundo deu no pé, né? E por fim desencarnou. Antes de Joana. Então, se Joana já estava sofrendo com um marido difícil, imagina uma viúva cristã há 2000 anos. Testemunho. Aí veio, né, para terminar. Ela lembrou. Já viu? Alguém te fecha no trânsito, seu homem velho ou sua mulher velha querem, na melhor das hipóteses, espíritas, hein? 30 anos de campanha do quilo. Você quer abrir a janela e xingar. Seu homem velho está dizendo isso, né? Quem é esse aí, né, para me fechar no trânsito? Nos lembremos de Joana, né? Nos pequenos desafios do cotidiano. Ela ficou viúva, teve que trabalhar, e trabalhar era uma desonra. Imagina, não sei, tem socialite aqui? Vocês conhecem? Deve ter, né? Toda cidade tem, né? Socialite, a filha ou a esposa do dono da indústria, do prefeito, do senador, não importa, né? Coluna social, né? O tempo passa e a beleza física vai embora, o dinheiro vai embora, a saúde vai embora, que a gente não vai desencarnar. Quando ela estava lá, o filho mandando, né, pedindo, desesperado, passa um filme na cabeça dela e ela se lembra de Jesus falando para ela, né? Manter-se firme, fiel, paciente, no caminho reto. E aí as labaredas começaram, né, a queimá-la para o desencarne. Ela sente Jesus tocando, né, nela e dizendo: filha, aqui estou. É uma história bonita, que arrepia, mas como eu disse do Sermão do Monte, que a gente não coloque na prateleira como um buquê de flores. Que a gente entenda que o Evangelho é um buquê de flores, sim, mas é também uma caixa de ferramenta. José não era carpinteiro por acaso. Tem um simbolismo, tem uma lição. Jesus não foi trabalhar com ele por acaso. O convite é que sejamos carpinteiros de nós próprios. Não é do vizinho, da esposa, do filho. Carpinteiros de nós próprios. Paz e alegria, e que a chuva nos permita chegar em casa refrescados, molhados, mas com saúde, né? Até breve. Companheiro, que o Senhor te abençoe nesse propósito de trazer a palavra, o ensinamento, e que esta casa possa ser, daqui para frente, a sua casa também, né? Não a casa-mãe, mas a casa-irmã, né? E nós vamos encerrar para que os companheiros da internet terminem conosco, elevando mais uma vez o nosso pensamento a Jesus. Obrigada, Senhor, por este momento que estamos ganhando aqui. Obrigada, Senhor, por esse descanso, por esta paz. Estamos vendo a natureza trabalhar lá fora. Mas aqui dentro do nosso coração, ela está florescendo. Então, Senhor Jesus, fortaleça-nos no propósito do bem e do servir.
Fique conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós queremos lembrar mais uma vez que todas